Bom dia, turma! E aí? Bom dia, terça-feira. Que as bênçãos de Deus se façam presentes nesse novo dia. E que dia é hoje? Hoje são 23 de novembro de 2021. Vamos aí com muita alegria e muita disposição. Continuando, já encerrando a nossa atividade, falta só 2 páginas. Hoje nós vamos fazer teste dos coelhos. Então, depois da gente ver o coelho testador, que ele testa as palavras para saber se é verbo, com a estratégia do muito. Computador. Computador termina com R, né? Computador é verbo? Eu computadorei muito. Não é verbo. Essa palavra não existe, computadorei. Então, computador não é verbo. Falar é verbo? Eu falei muito. Falar é verbo, porque falei é uma palavra que eu conheço, ela existe, eu pratico ela. Outra estratégia são os cartões sobre o tempo. Nevar, chover, trovejar, relampejar, inundar, ventar. Então, são palavras que indicam a ação da natureza. Então, a ação são os fenômenos da natureza em prática. Então, esse é o verbo fenômenos da natureza. E nós temos também os verbos que indicam estado. Sentar, deitar, dormir, pensar. São verbos, mas que indicam uma ação quieta. Estranho isso, né? Mas é uma coisa que a gente consegue fazer sem estar em movimento. Então, existem os verbos de ação que indicam movimento, existem os verbos que indicam que a gente está em repouso, pensando. Ah, tia, eu falo em repouso. Eu movimento para falar. Pensar é com a cabeça. Então, eu não estou fazendo nada. Estou pensando. Tá certo, turma? Então, a gente tem os verbos que indicam estados, fenômenos da natureza e ação. Depois a gente tem aquele trio, os trigêmeos, que nos mostram como são os verbos sem conjugação, ou seja, os verbos no infinitivo. São os verbos da primeira conjugação, os verbos terminados em ar, falar, cantar, nadar, pensar. Os verbos da segunda conjugação são aqueles que indicam terminados com er, ferver, correr, morder. E os verbos da terceira conjugação são aqueles terminados em ir, sorrir, agir. Então, esses são os verbos, os coelhinhos dos conjugadores, né? Dos verbos conjugadores. E nós temos o verbo, o coelho, nós temos o coelho plantador, não é mesmo? Deixa eu conferir aqui. Coelho plantador. Ele é muito zeloso, por quê? Porque ele planta os verbos no infinitivo para depois usá-los na conjugação. Então, ele precisa ter muito zelo, porque às vezes as palavras estão... Às vezes não. As palavras nas frases, elas estão misturadas. E aí, eu preciso saber identificar substantivo, adjetivo, verbo. Então, se eu já consigo identificar o substantivo próprio e comum e já consigo identificar o verbo, eu já estou conseguindo analisar bem uma frase e poderei produzir um bom texto. Então, nós temos o coelho plantador, que tem essa função de plantar as palavras para que nasçam verbos. E quando nascem palavras que não são verbos, ele arranca e usa apenas os verbos. E esses verbos serão replantados para que deem frutos.
E quais são os frutos? Os verbos conjugados, não é mesmo? Depois a gente tem o coelho detector. O coelho detector, ele detecta, né? Depois que o plantador colhe os verbos já conjugados, ele detecta como esses verbos devem ser usados, como se fossem comida, né? Ele pega a cenoura, como que vai ser usado uma cenoura, uma beterraba, uma alface, um repolho. E assim também com os verbos, como nós usaremos os verbos, acompanhando os pronomes, né? Os pronomes devem acompanhar os verbos, sejam os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, como os pronomes oblíquos, que são bastante, eu não vou repeti-los, mas nós demos uma visitinha a esses pronomes e ano que vem vocês vão continuar o estudo sobre eles. Então, ele associa qual verbo que deve acompanhar ele, qual verbo que deve acompanhar, qual o pronome que deve substituir a palavra, o substantivo, né? E aí a gente chega agora ao teste dos coelhos. Então a gente revisita o material novamente e agora a gente vai testar. Nesta atividade da página 14, e apenas nessa, crianças, amanhã a gente continua na próxima. Os coelhos verbais têm alguns desafios para você, resolva o que se pede. Então, essa atividade número 1, você vai reescrever os verbos que estão no presente, estão agora, acontecem agora, e você vai transformar, você vai reescrever as frases completa, substituindo o verbo do presente para o pretérito. O pretérito é passado. Então, o autor lê seu livro para o público. O autor lê seu livro para o público. Como que fica o pretérito? O autor leu seu livro para o público. Então, se hoje, agora, ele lê, no passado, ele já leu. Então, o autor leu. E como que ficaria o futuro? Algo que ainda vai acontecer. O autor vai ler? Não, crianças. Vai ler, não. O autor lerá. O autor lerá seu livro para o público. E aí você vai fazer a mesma coisa na frase as mulheres se encontram para a reunião. Você identifica o verbo, você entende como é esse verbo no infinitivo e você substitui ele para o mesmo verbo, conjugado no passado e depois conjugado no futuro, na letra C e na letra D. E amanhã a gente continua com os verbos. Terminado isso, foi mais longuinho esse pedaço, tá, crianças? Porque a gente precisa entender direitinho como fazer, tá? Agora a gente continua. Vamos fazer um pouco de interpretação de texto? Gente, interpretação de texto é tudo. Tudo a gente precisa entender o que os outros estão escrevendo. Nós precisamos ler várias vezes para compreender o que o outro tentou nos passar. Qual informação? Então, aqui, a invasão dos insetos, eu não vou ler. Nós já estamos num nível que você consegue ler e entender. Então, você vai responder as perguntas, vai completar a história com um final da sua preferência, é um final bem curtinho. E depois, na segunda parte, você vai completar essa fala no balãozinho aqui da Mônica, nessa tirinha. O que será que Mônica está dizendo para ela mesma diante do espelho? Solte sua criatividade e complete os balões da tirinha abaixo. Tem que ter sentido, crianças. Não é escrever qualquer coisa, mas tem que ter sentido. E por ser uma tirinha também tem que ter um pouco de graça, não é? Então, pense numa coisa bem criativa para poder fazer essas duas atividades dessa página. Agora, nós vamos para matemática. Hoje, em matemática, eu não tenho uma atividade para você copiar ou fazer em folha, não. Hoje eu quero que você assista a este vídeo. Logo após este vídeo que eu estou gravando, eu vou mandar este da foto aqui, ó. Este da foto aqui é divisão nível 2. Você já assistiu divisão nível 1. Nós já estamos fazendo algumas atividades pensando a divisão, não deixamos a multiplicação. Você está estudando?
A turma na sala de aula está estudando tabuada de multiplicação. Muitos já estão na tabuada de 6, outros estão na tabuada de 2 ainda, de 3, não tem problema, mas estão, ó, estudando. E aí, na sua casa, você está estudando? Pedindo algum familiar para te tomar a tabuada? Esse é o nosso combinadinho, hein? Tá bom? Então, vamos estudar a tabuada. Ó, desde setembro a gente está vendo multiplicação assim, ó, direto. Então, hoje eu quero que você assista ao vídeo. Você vai assistir uma vez o vídeo todo, tá? E depois você vai anotar no seu caderno aquilo que você entendeu, certo? Você não precisa copiar tudo do vídeo, é muita coisa. Não vai copiar tudo do vídeo. Você vai assistir ao vídeo com o nosso colega professor, nosso amigo, que nos explica sobre a divisão, como montar a continha agora, a continha oficial, né, da divisão. E você vai anotar, depois que você assistir tudo, aí você vai fazer uma anotação do que você entendeu de como é a divisão, tá? Você pode escrever lá, divisão nível 2, e aí você vai escrevendo o que você entendeu. Ah, eu entendi que a gente, taraná, e a conta da divisão é assim, aí você monta uma continha, e aí você manda uma foto para eu ver que tanto que você está compreendendo sobre divisão, tá? Amanhã a gente continua com mais atividades de adição, subtração, multiplicação, tá certo? Em história, nós já fizemos essa página 88 e 89 e eu acredito que a 90 também. Se você não fez a 90, pode fazer, tá? Você já fez tudo? Então, volta na página 88 e 89 e leia novamente. Lá conta, é como se fosse um resumo, crianças, sobre o que estávamos estudando das fábricas. As fábricas surgiram, no início era tudo feito pelas pessoas, os salários eram muito baixos, segundo a história, era muito exigente o trabalho, aceitava até criança trabalhar em fábricas, mas com o passar do tempo, as coisas foram entrando dentro de um eixo, dentro de uma organização melhor. Os direitos, as pessoas começaram a exigir direitos que respeitassem a vida delas, então foram estabelecidos carga horária. Aí vamos falar só de Brasil agora, né? Foi estabelecido carga horária máxima de trabalho, salário mínimo, foi estabelecido que criança não pode trabalhar dentro das fábricas por causa do perigo, do risco, tem que estudar. E aí as fábricas foram melhorando, antes elas poluíam demais, agora elas já são obrigadas a ter filtros, controle de qualidade, controle de poluição, são punidas quando elas causam um impacto muito grande na vida das pessoas e na natureza. Então, diante de tudo isso, nós chegamos ao exemplo de Cubatão. Cubatão, muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, já tinha fábricas funcionando em Cubatão. Cubatão é uma cidade próxima do mar, então é uma cidade litorânea, uma cidade que tem praia. Então é uma cidade que tem encontro de rio com o mar. Esse local de rio com o mar forma uma vegetação diferente e um local assim que é um berçário para o mundo animal. Então, esses berçários são chamados de mangue, porque ali tem o encontro das águas do rio com as águas do mar, forma um local assim mais protegido, e as aves gostam de botar fazer seus ninhos, botar os seus ovinhos, os peixes também vão desovar, e outros animais também vivem ali, os caranguejos, etc. E aí, em Cubatão, estava tão triste a situação, que não estava tendo animais, que havia muita chuva que queimava as folhas, né, que é chamada chuva ácida e tal. O livro vai trazer uma série de informações, nosso livro de história, sobre Cubatão, mas que também Cubatão passou por um processo de despoluição e hoje Cubatão é um exemplo, depois disso Cubatão se tornou um exemplo de que é recuperação, né? Hoje Cubatão é uma cidade bonita, é uma cidade verde, tem muita natureza, continua com as fábricas, continua trazendo emprego, mas já não é um lugar tão ruim para se viver como no passado. E são essas duas páginas que hoje eu quero que você leia. E você me manda um áudio novamente
Quem já me mandou um áudio vai me mandar outro, quem não me mandou nunca vai me mandar o primeiro áudio explicando o que você agora entendeu lendo a segunda vez dessa questão de Cubatão, tá? Essas duas páginas aí. Certinho, turminha? Show de bola. Bons estudos, excelente semana. Até amanhã, quarta-feira, com mais um momento de estudos. Tchau. Fui. Beijinho no coração.